dinheirinho do governo do Tarcísio, aqui na TV Cultura. Essa senhora disse num comentário que Flávio tinha uma relação de irmão com Vorcaro, porque na mensagem tinha meu irmão. Qualquer carioca usa meu irmão, né? Para qualquer pessoa. E aí, meu irmão, beleza? Qualquer um. E o Flávio fez o mesmo com o Vorcaro, né? Então, é importante a gente destacar mais uma aí, a Vera Magalhães, o Otávio Guedes, né? Otávio Guedes lá da Globo News disse, quando o Flávio sai do Brasil para encontrar Trump, só para isso, ele saiu do Brasil, um senador da República, pré-candidato à presidência do Brasil, num fato inédito e histórico, porque é o primeiro, nessa condição, a ser recebido por um presidente americano. O Otávio Guedes, também do alto da sua desonestidade intelectual, afirma que ele não foi para encontrar Trump, ele foi para fugir do escândalo com Vorcaro. E agora, Otávio Guedes, vai fazer o quê, filho? Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje. Vamos lá. Então traz a notícia. Pitoli, a notícia de que Vorcaro citou o patrocínio ao filme, né, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro na sua nova proposta de delação premiada, deixou alguns bolsonaristas inicialmente apreensivos, diz aqui o Metrópolis. Nos bastidores, porém, aliados de Vorcaro dizem não haver motivos para preocupação. Isso porque, segundo eles, o banqueiro sustenta na delação que não teria havido qualquer irregularidade na negociação do patrocínio. De acordo com interlocutores, o dono do Banco Master diz na delação que a negociação entre ele e o senador Flávio Bolsonaro para o patrocínio teria sido republicana e não envolveria contrapartidas. Na proposta, segundo apurou aqui o Metrópolis, Vorcaro esclarece como se deu as tratativas e informa que o dinheiro do patrocínio foi enviado pelo banqueiro para um fundo nos Estados Unidos. Os recursos foram enviados por uma empresa ligada a Vorcaro para o fundo offshore Heaven Gate. O fundo tem como agente legal o escritório de Paulo Calisto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Aliados ressaltam que Vorcaro apresentou explicações somente até o pagamento do patrocínio e não deu qualquer garantia de que os recursos foram realmente utilizados no filme, até porque não cabe nem a ele, porque ele fez um patrocínio do ponto de vista de um empresário patrocinando um filme e a produtora que fez os pagamentos, a produtora que utilizou ali os recursos para custear o filme e ele não tem acesso a essas informações. Se não houve irregularidade na delação, Pitoli, ele dedicou parte dessa questão da sua delação premiada para explicar esse fato, porque foi um fato que chegou à imprensa por conta de um vazamento. Aliás, nesse segundo processo de delação premiada, ele só está ocorrendo porque a Polícia Federal não aceitou a primeira delação, porque disse que ele não tinha apresentado informações relevantes, informações que completassem as investigações da PF. Aliás, ele não tinha falado, inclusive, sobre o Ciro Nogueira lá e tinha até vazamentos já de áudios de conversas entre ele e o Ciro Nogueira. Então, ele refez essa parte, citou a questão do Ciro Nogueira, segundo os interlocutores, e fala também sobre o patrocínio, diz que não há nenhuma irregularidade, que tudo foi estritamente no campo republicano. Bom, com relação a isso, algumas ponderações precisam ser feitas. A primeira é que teve uma turma que, infelizmente, embora necessária a ação, é uma turma que queimou a largada, né? A turma que queimou a largada vai fazer o que agora? Né? A turma que, olha, Flávio está envolvido com o Vorcaro, e agora? Né? E a turma que, veja, tem veículos de comunicação, né? Tem bancadas completas de programas vespertinos ali no final da tarde, início da noite, tratando Flávio como o amigo de Vorcaro. Essa turma queimou a largada. E talvez o mais emblemático de todos seja Romeu Zema, que até agora não se posicionou, até agora não teve uma retratação, nenhum posicionamento, porque Zema já era. Quem confia num traiçoeiro desse? Quem confia num traíra desse? Quem confia em Romeu Zema hoje, pelo menos do grupo bolsonarista,
E eu não sou político, eu não sou filiado a partido algum, eu não participo dessa rotina da política. Eu estou aqui, na Auriverde, todos os dias. E eu, no meu modo de pensar, olho para o cidadão Romeu Zema e vejo um traiçoeiro. Então acabou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto dessa história do fundo de investimentos. Na verdade, o que eles queriam com essa história da conversa do Flávio com o Vorcaro... só um detalhe, Vera Magalhães, queria saber da Vera Magalhães, né? Desonestidade intelectual pura, quando ela disse nos comentários pro Globo, assim, Flávio que tem uma relação de irmão com Vorcaro. Olha o tamanho da desonestidade intelectual dessa senhora, Vera Magalhães, que até outro dia ganhava dinheirinho do governo do Tarcísio, aqui na TV Cultura. Essa senhora disse num comentário que Flávio tinha uma relação de irmão com Vorcaro, porque na mensagem tinha meu irmão. Qualquer carioca usa meu irmão, né? Para qualquer pessoa. E aí, meu irmão, beleza? Qualquer um. E o Flávio fez o mesmo com o Vorcaro, né? Então é importante a gente destacar mais uma aí, a Vera Magalhães, o Otávio Guedes, né? Otávio Guedes lá da Globo News disse, quando o Flávio sai do Brasil para encontrar Trump, só para isso, ele saiu do Brasil, um senador da República, pré-candidato à presidência do Brasil, num fato inédito e histórico, porque é o primeiro nessa condição a ser recebido por um presidente americano. O Otávio Guedes, também do alto da sua desonestidade intelectual, afirma que ele não foi para encontrar Trump, ele foi para fugir do escândalo com Vorcaro. E agora, Otávio Guedes, vai fazer o quê, filho? E a Globo News vai chamar o Flávio para entrevista de novo ou não? Porque não chamou o Lula quando vazou a reunião de Lula com Vorcaro fora da agenda. Eu não vi chamar o Lula. Que coisa estranha, não é? Então, só essas anotações para a gente não esquecer dessa turminha suja, que suja o jornalismo, que complica o jornalismo, que, bom, enfim, também já está na UTI, esse jornalismo aí já era, não é? Só é grande no investimento que recebe do governo Lula. Eu digo grande imprensa hoje, que é grande no recurso teu, meu, que recebe do Lula. Então, esse é um ponto. Não podemos nos esquecer, tá? O que Flávio apanhou. Outro ponto. Essa turma, todos estavam ali sedentos, ávidos, por saber quem era que colocava dinheiro nesse fundo de investimento para a produção do filme do Bolsonaro. O grande lance aí era saber quem colocava dinheiro ali, porque você vai se lembrar daquele grupo de empresários, daquele grupo de WhatsApp, que um emoji destruiu a vida daquele grupo, né? Contas bloqueadas, passaportes retidos, a vida escancarada, devassada, lá no meio da campanha em 22, porque tinha o Fishing Expedition, o objetivo era pegar um membro do grupo, entretanto chegaram no grupo e prejudicaram a todos. Nesse caso, o Vorcaro poderia, através dessa doação ou desse investimento, melhor assim, porque um fundo de doação é um fundo de investimento. É um fundo de investimento. Então tá, o Vorcaro, a partir desse fundo de investimento, ele poderia fazer com que o sigilo fosse quebrado, que eu duvido, porque não fere nenhuma regra norte-americana. Então não acho que os americanos quebrariam o sigilo, mas o objetivo da turma era saber quem apoiava o filme do Bolsonaro para perseguir aqui. Quem é que deu dinheiro para o filme do Bolsonaro? O Wellington Barros deu dinheiro, vamos perseguir o Wellington. Cláudio Cofari deu dinheiro, vamos perseguir o Cláudio. Essa era um dos objetivos da turma, era perseguir quem ajudou. Eu acho que se deram mal também, porque nada de errado nos Estados Unidos, e lá as regras funcionam, não teremos o sigilo quebrado, pelo menos é o que eu acredito. E um terceiro ponto, para ouvir o Cláudio, que já está aqui no estúdio, de volta à bancada do Jornal da Auriverde, é o seguinte: nós temos que lembrar que no meio disso tudo teve uma pesquisa mequetréfica, sem vergonha, da Atlas Intel, que ontem foi suspensa, proibida a divulgação dessa pesquisa Atlas Intel, feita e veiculada logo depois do áudio vazado, que colocava o áudio do Flávio para o Vorcaro
para perguntar para o pesquisado o que ele achava daquela relação. E aí já tem a suspensão da divulgação por parte do TSE, Nunes Marques, em liminar. Suspendeu, vai para o pleno, ok. Só que a minha pergunta é, nesse ponto eu sou meio italião, sabe? Eu sou primitivo. Eu quero saber o seguinte, esse instituto mequetréfico chamado Atlas Intel vai ligar para as mesmas 2.000 pessoas e colocar a notícia de que não tem nada de ilícito. O próprio Vorcaro confirma que não tem nenhuma relação que não seja republicana com essa história do filme do presidente Bolsonaro ou não? Porque se eu fosse um magistrado que precisasse decidir sobre isso, eu ia falar, ô Instituto, vocês ligaram para 2.000 pessoas colocando o áudio do Flávio pro Vorcaro, vocês vão ligar para as mesmas 2.000 pessoas para ler a notícia de que não tinha nada de errado nessa relação. Aí a conta tá paga. Porque notícia ruim anda rápido, notícia boa vai mais devagar, não é assim? Imagine quantas pessoas foram influenciadas por essa decisão desse instituto sem vergonha, que usa de um áudio do Flávio para Vorcaro, para prejudicar o Flávio, e a partir daí Flávio caiu 6 pontos. Tá, e agora? Vai fazer o movimento contrário ou não vai? Que fique muito claro. Daniel Vorcaro fez isso espontaneamente. Agora, também precisamos fazer, Cláudio, para passar para ti, uma última leitura que vem com uma dúvida. E não é retórica essa minha questão, era uma dúvida que pôs uma pulga aqui. Porque esse vazamento, quem está vazando isso? Quem está assim, vamos ajudar agora, vamos prejudicar o Flávio? Libera o áudio. Agora vamos ajudar o Flávio. Aí libera esse trecho da delação. Eu queria saber quem é que está cuidando disso. Porque está estranho, não está? O mesmo áudio que prejudica Flávio ali, há um mês aproximadamente, recebe agora um outro vazamento seletivo que mostra o seguinte, não tem nada de errado. Por quê? Vocês não conseguiram o que precisavam? O Intercept, que era a fonte inicial do negócio, não cumpriu com o que tinha que cumprir? Eu fico com a dúvida. Por que vazou há um mês? Por que vaza agora de novo? Um vazamento que prejudica, depois um vazamento que beneficia? Eu posso duvidar, não posso, Cláudio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre Pitoli. Bom dia aos colegas do estúdio, a toda a enorme audiência da Ouro Verde no Brasil e no mundo. Tem que duvidar sim, sabe por quê? Porque o Brasil é controlado há 10, 20, 30, 40 anos, há décadas, por um grupo de bandidos. A gente chama isso de cleptocracia. É um governo de corruptos impunes. Esses corruptos impunes que controlam o Brasil, eles controlam em várias frentes. Eles têm braços no sistema financeiro que mantém no Brasil uma taxa de juros estupidamente alta, que dá muito lucro para quem investe no taxa de juros, que é paga com dinheiro público arrecadado com os impostos. Então quem tem dinheiro aplicado sempre está ganhando bem no Brasil, os bancos controlam isso daí. Esses bancos e outros grupos muito bilionários de investidores patrocinam campanhas eleitorais. Esses grupos patrocinam presidentes de partidos. O que a gente viu do Ciro Nogueira, viu do Rueda, a gente vê desse pessoal, é um monte de contrato e benefício que deram milhões para eles. Então esses dinheiros controlam os partidos, que controlam as pessoas que podem ser candidato. Aí os eleitos passam pela triagem desse esquema de corruptos. A maior parte dos políticos eleitos, que são as disponibilidades oferecidas ao povo, tem o rabo preso. E aí nós temos uma novidade crescente nos últimos 15 anos, que é a ligação do Supremo Tribunal Federal com a cúpula política de esquerda e centro-esquerda brasileira. Então, quando você fala tudo isso, como o Pitoli acabou de citar, dessas atitudes desses jornalistas, dessa imprensa paga e desses vazamentos, quem quer fazer isso? Eu lembro do MC Misa, o funkeiro, que afirmou numa entrevista ao canal Frank Clips
que a influenciadora advogada Deolane estaria articulando suposto plano para um atentado para matar Flávio Bolsonaro e impedir que ele ganhe as eleições. Porque se ele ganhar, vai ferrar a vida do esquema do funk, do narcotráfico nacional e de um monte de gente. Só que aí o entrevistador do Frank Clips fala, isso aí é a opinião dele, me explica melhor isso daí. Aí o MC Misa fala, isso é coisa dos políticos. Os mesmos políticos que fizeram, apoiaram, criaram um ardil de aparecer uma digital do Adélio Bispo lá no Assembleia Legislativa Federal, no Congresso, no dia em que houve o atentado do Bolsonaro em Minas Gerais. Então, políticos tentaram matar Jair Bolsonaro na campanha. Alguns têm medo, se não tentaram, e conseguiram matar Roberto Campos. Ou seja, existe um crime organizado controlando o Brasil. Eduardo Campos, desculpa, Roberto Campos é o economista. Eduardo Campos. Então, entendam, brasileiros. A imprensa paga, trabalha para um grupo de pessoas que, como o Pitoli falou, é muito sério. Desonestidade intelectual. Eles ganham para falar isso daí. Eles são bem de vida, bem remunerados para ficar inventando essas manipulações. Atlas Intel é mais um dos grupos de campanha eleitoral utilizando pesquisa eleitoral. Nunca esqueça, em 2021, Pitoli começou a cantar bola aqui nessa bancada. Claudio, essas campanhas estão sendo usadas como ferramenta de marketing político e manipulação. É isso que acontece. Tem muito dinheiro para manter um Brasil controlado por bandidos e corruptos e atrapalhar nós, o povo que trabalhamos honestamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar, isso é uma teoria da conspiração,